Mateus 7, verso 24 ao 26. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Senhor Deus, pedimos ao Senhor nos dar graça de sermos o homem prudente, e não o insensato, o louco. Abre nosso entendimento, porque sua palavra é rica, ela é pura, ela é doce como mel, na expressão do salmista, e nós a expressamos porque ela é boa. Saboreamos esta palavra na nossa alma, como diz o seu profeta, que somente a alma pode saborear a palavra de Deus. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos ver um pouquinho sobre o insensato, o louco. O insensato é louco. E cada pessoa que no seu tempo foi falto de senso ou razão, foi uma pessoa louca em seu dia. E aí você vê os dois lados. Tem aquele que é louco por Deus, louco pela palavra. Então ele não caminha pela razão dos sentidos do espírito, mas ele caminha pela alma. O outro é um louco. Ele rejeita o que Deus está fazendo em seu dia. Ele não é capacitado para discernir o que Deus está fazendo. Então ele é louco também. O outro lado. Mas nós queremos tratar aqui, dentro destes, o homem prudente, o homem sábio e o homem insensato, que é o louco. Tem muita diferença, como tem diferença das 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas, que são nécias, são loucas. E não é por ser virgens nécias que elas não tenham boas coisas, boas qualidades. Ela só é louca, mas elas são virgens, então ela tem boa qualidade. Esse período que vivemos está manifestando a loucura, a insensatez da virgem nécia.
está manifestando a loucura e insensatez da casca, que são os pentecostais. E isso já ocorreu desde 63. Mas eles não sabem até hoje. O louco não sabe que ele é louco. Esse é o problema. Se ele soubesse, talvez seria diferente. Mas ele não sabe que ele é louco, que ele é insensato, que ele é um nécio. Ele não sabe. E quando somos considerados loucos por Deus, nós não sabemos também. Talvez os outros nos julguem louco por esta mensagem e nós achamos que falta muita coisa para nós obedecermos a mensagem. E os outros já estão dizendo que nós somos loucos. Nós ainda não sabemos que somos loucos. E os outros já estão vendo nossa loucura. A loucura pela palavra do dia. Agora, essa loucura não te faz uma pessoa errada. Mentalidades erradas, criador de doutrinas. Simplesmente te faz amar mais a Deus, privar ou primar pelo original, ter a sua vida alicerçada em Deus, em tudo que você conhece, você deseja praticar. Então, não somos fanáticos. Não somos fanáticos. Pode até alguém pensar que somos. Vocês são os fanáticos que crêem no profeta Brana. Não somos fanáticos. Mas louco até que somos. Mas por quê? Porque sempre Deus trabalhou e Deus teve a loucura do seu dia. Deus sempre gostou disso. A mensagem mais louca, aquela mensagem de Noé, era louca. Uma mensagem louca que o insensato, o louco, não queria recebê-la. Então você vê dois ali. Noé, louco pela verdade. E por pregar o que pregava, era considerado também um insensato. Só ele, sua família, fazendo uma arca, dizendo que Deus vai mandar água, que Deus vai destruir o mundo. Não é Noé um verdadeiro insensato? Um louco? Mas ele era louco por obedecer a Deus. O mundo daqueles dias olhava para Noé e dizia: como pode esse homem pregar o que prega, viver o que vive, preparar uma arca? Eu não entro nessa loucura. Eles eram loucos por não entrar na loucura de Deus. Estão entendendo? Eles eram loucos. Todo aquele que rejeita Deus em seu dia é um louco, é um nécio. E todo aquele que trabalha no espírito do mundo do seu dia também é um louco, é um nécio. As pessoas dizem: mas então não sei o que fazer. Tome a loucura de Deus, que é mais sábia do que os homens. A loucura de Deus. Paulo viveu nessa loucura de Deus. Crer nesta mensagem é uma loucura. Mas foi também para Noé, sua família. Alguém podia encontrar com os filhos de Noé e dizer: você crê na mensagem do seu pai? Você é um nécio que nem ele? Diz: sim. Nós somos uma família inteira louca. Eu estou vendo mesmo. Olha, mas como que vai chover? O senhor já viu algum orvalho cair do céu? Não. E como vai chover? Bom, Deus falou para o meu pai. E eu sou filho do meu pai. Creio nele, obedeço ele. Deus falou para ele que vai chover. E vai chover. Bom, você é que nem seu pai. É a mesma coisa as esposas. Era a mesma coisa. Estavam
na mesma loucura de Deus. É um prazer entrar, viver, pregar a loucura de Deus. Porque quando você não prega a loucura de Deus, você prega a loucura do mundo. Não é loucura para uma mulher hoje tirar a roupa e estar diante dos homens. Não é loucura para o mundo, na concepção do mundo. Não é loucura viver do jeito que os homens vivem. Não é loucura tomar a posição que elas tomam. Não é loucura para elas querer parecer homens musculosos, como homens. Não é loucura. Mas é uma insensatez mesmo. É loucura perante Deus. Não é loucura perante a sociedade, não é loucura perante o mundo, mas é loucura perante Deus. E como é bom você entrar então na loucura de Deus, que o homem do mundo olha e diz, é uma loucura. Diz, mas eu estou numa loucura que é de Deus, e não uma loucura que é do mundo. É muito bom viver nesta loucura. Você sabe onde está? Acho que 1 ou 2 Coríntios, a loucura. Paulo falando sobre os primeiros capítulos ali. Para você ler daqui a pouquinho. Agora, vamos caminhar um pouquinho aqui, porque rejeitar a mensagem de Noé foi loucura. Não estar com Abraão era uma loucura. Não estar com Abraão era uma loucura. Estar com Ló dentro de Sodoma também era uma loucura. A pessoa está louca e não sabe. Ela está louca. Lhe falta entendimento. Falta entendimento. E a pessoa não percebe isto. Estar dentro de Sodoma era loucura, mas também estar com Abraão era loucura. Qual delas você preferiria? Estar na loucura de Ló, dentro da cidade, com grandes movimentos, com grandes trabalhos, ou estar com a loucura de Abraão, de ir para um lugar que não tinha alimento para o seu gado, mas tinha obediência para com seu Deus. Separa-te, sai da tua terra, da tua parentela. As pessoas, muitos não têm paz hoje, porque vivem uma paçoca. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais. Ah, o fulano vai na minha casa e faz tanta coisa. Por que que ele vai fazer na sua casa? Quem manda na sua casa? Quando você vem aqui a essa igreja, você está sujeito às ordens do culto desse local. Você entrou aqui dentro, você está sujeito às ordens que são imperativas aqui dentro. Se eu vou na sua casa, eu estou sujeito à ordem do seu lar. Mas se estamos na casa de Deus, estamos sujeitos às ordens da casa de Deus. Ninguém põe ordem dentro da casa de Deus. Ninguém põe ordem, é Deus quem põe. Dentro da sua casa, você como pai, mãe, somos responsáveis pelo que entra e pelo que sai. Dentro de casa. Somos responsáveis. Porque ninguém pode pôr outro fundamento dentro daquele lar, senão o que aquele pai e aquela mãe estabeleceu dentro do lar para eles viverem, para seus filhos viverem. Ninguém, não tem parente que pode beber uma cachaça dentro da minha casa, porque quem impôs algo dentro da minha casa fui eu. E ele estando dentro da minha casa, ele não vai beber cachaça, não vai beber cerveja, não vai fumar dentro da minha casa, porque está dentro da minha casa.
E quando eu for na casa dele, eu estarei sujeito ao que ele tem na casa dele, ao ambiente, só não praticando o que ele pratica. Mas se você não quer estar num ambiente mau, saia dele. E se você não quer vir para o ambiente de Abraão, saia dele. O ambiente de Abraão é limpo. Se você quer viver uma vida misturada como Ló viveu, uma vida misturada com a política em Sodoma, então fique em Laodiceia. Mas se quiser viver uma vida separada, saia com Abraão. É Deus pondo ordem na sua casa. Jesus chegou, pegou a Zorrague e meteu a Zorrague nos pastores do seu dia, nos anciãos do seu dia. E disse: sai daqui. Vocês estão fazendo da casa de meu pai covil de salteadores, comprando, vendendo, negociando. Sai dessa casa. E não poupou ninguém. Eu vejo só mesa revirando quando eu prego isso, quando eu leio isso. Eu vejo mesa revirando de perna para o ar. Eu vejo ovelha saindo do aprisco que estava lá na beira da igreja. Jesus chegou, foi sortando tudo. Pombinho, que ele já está vendendo para sacrifício ali, que fica mais fácil. Você já compra o pombinho aqui, já leva ele para o sacerdote, ele já corta o pescoço do pombinho, pronto. Jesus chegou, revirou tudo, soltou os pombinhos, soltou os carneiros, cabritos, soltou tudo, vai embora. Revirou a mesa dos cambiadores e diz: vocês não fazem da casa de meu pai covil de salteadores, porque está escrito: o zelo da tua casa me consome. Quem é que vai zelar pelo lar senão nós? Como pai, como mãe, quem zela por aquela casa somos nós. Quem zela por aquele ambiente somos nós. Quem cria ambiente familiar somos nós. Ambiente de opressão dentro de uma casa, quem cria somos nós. Ambiente gostoso, saudável, onde todo mundo pode chegar, todo mundo assim, que é louco igual a nós mesmos, está na mesma posição. Porque um louco do mundo, louco pelo prazer do mundo, louco pela cachaça, louco pelo mundanismo, louca por despir-se, não pode sentir bem. Aquele rapaz endemoniado, quando ele veio, Jesus foi encontrar com ele, ele disse: que veio atormentar-nos, Jesus, Filho do Altíssimo. A presença de Deus para Satanás é um tormento. O ambiente familiar de Deus para Satanás é um tormento. Se onde Satanás está eu não sinto bem, ele tem que saber que onde eu estou, ele também não vai sentir bem. Eu tenho que criar o meu ambiente. Aleluia. Mas somos responsáveis por isso, não importa quanto esse povo vai nos chamar de louco. Não, você não quer a minha loucura. Essa loucura por Deus, essa loucura por Malaquias 4, essa loucura por Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu sou louco por isso. Você que não foi batizado, não quer participar dessa loucura. Vamos aumentar os nossos adeptos? Já, tudo louco por um profeta é melhor do que louco por uma denominação. Essa loucura pelo profeta do dia, pela mensagem da hora, essa loucura era como Abraão teve que separar de Ló, porque senão ele nunca ia alcançar fé para ter o filho. Tinha que separar. E hoje a questão não é eu separar de você não, mas é nós mesmos, por si próprio. A questão, meus irmãos, não é os ambientes dos outros, não é onde você trabalha. Quem cria ambiente é você.
trabalhar, se alguém fala alguma coisa que não é correta, é só você virar as costas. É só virar as costas. Ah, mas meu emprego, lá Satanás não, eu estou lá. Você tem que pensar nisso. Quem vale mais naquele emprego, Satanás ou você? A presença do inimigo com todas as coisas erradas, ou a presença de Deus num ser humano? Se Satanás está em seres humanos, prejudicando, destruindo, tirando a saúde, tirando o caráter, tirando a roupa de homens e de mulheres, porque eu não posso reconhecer Deus moralizando, tirando o mal, tirando os credos, tirando os dogmas, tirando as doutrinas dos homens e me dando fé em sua palavra. Eu tenho que ver isso, a manifestação de Deus. E é tempo de ser um louco. É tempo. O profeta conta daquele rapaz, né? Que ele andava com uma escrita no peito: eu sou louco por Cristo. A hora que ele passava pelos outros, nas costas dele estava escrito: e você, por quem você é louco? Eu sou por Cristo, e você, por quem é? Onde está a sua loucura? Diz crer nessa mensagem, mas crer na mensagem de Noé era loucura. A família de Noé foi a criticada naquele dia, mas crer na mensagem de Enoque era mais louco ainda, porque foi só ele. A mensagem de Noé era uma loucura, mas ainda foi 8. Mas a mensagem de Enoque era tão mais louca que só foi ele. A Bíblia não diz que levou mulher, que levou filhos, foi sozinho. A loucura maior. Creio naquela mensagem, um homem sozinho, pregando, ele vai vir a segunda vez. Ele vai vir para reinar. Jesus não tinha vindo nem para morrer. A mensagem mais louca, ele estava pregando a segunda vinda, quando Jesus não tinha vindo nem a primeira. Porque Enoque é um tipo da noiva. A noiva não tem que pregar a primeira vinda, tem que pregar a segunda. Essa daqui que ele está vindo. Porque a primeira já veio para morrer, mas essa agora ele veio para nos arrebatar. Enoque pregava essa vinda. É a mensagem mais louca. A hora que ele desapareceu, diz o profeta que Noé preparou e disse: ó, mandou um jeito de fazer uma arca, porque o irmão Enoque não tem mais não. Aí é hora dos denominacionais despertar. Aí é hora. E o mais certo, pelo que o profeta aplica, quando essa noiva sair de cena, aí é hora dos 144 mil judeus despertar. Ele diz que Noé aponta para o restante dos judeus, que tem que sair agora. Primeiro é Enoque. Enoque sai com essa noiva, mas depois fica o Noé, que são os judeus, 144 mil, que tem que ouvir a mensagem de Moisés e de Elias. E como é bom hoje a gente saber que estamos ouvindo a mensagem do Elias. A noiva não tem nada a ver com a mensagem de Moisés e de Elias. Deus revelou isto claramente para o irmão Brana, que não tem nada a ver. Moisés e Elias não é para noiva, não tem ninguém para dar arremate na noiva. Quem deu arremate na noiva é a mensagem do profeta, o William Marion Brana. Elias só. O profeta diz assim: quando Deus mostrou, eu vi o Elias sozinho vindo na era, e depois veio Elias e Moisés. Elias sozinho é para a noiva, Elias e Moisés é para os judeus. E se o povo não pode ver, ter uma visão clara e entrar nessa loucura, que coisa tremenda, meu Deus do céu. Não estar com Moisés era loucura. Mas vamos ver qual é o maior valor: estar como um egípcio ou como um hebreu. O profeta diz que Moisés
olhou pela janela que Faraó olhava os escravos hebreus trabalharem. E Moisés olhava pela mesma janela que Faraó. Faraó foi na janela e olhou para os escravos e disse: meus escravos hebreus. Moisés foi lá na mesma janela, olhou e diz: meus irmãos hebreus, qualquer dia eu vou vos libertar. Algo acontecerá. Moisés foi posicionado. Quando ele fez pela força carnal, ele matou um egípcio e teve que fugir. Pela força carnal. Quando você faz um trabalho pela força da carne, pelo entendimento, pela razão, pelo afeto, pela memória, pela consciência, quando você faz um trabalho desse, você vai ter que correr como Moisés correu. Mas 40 anos mais tarde, Moisés voltou lá, pregou uma mensagem, tirou todo Israel de dentro do Egito e matou afogado no Mar Vermelho todo o exército de Faraó, e não teve nenhum problema, porque Deus estava na sua dianteira. Não importava Abirão, Coré, Datã ficar ali insuflando o povo com suas doutrinas, com suas palavras, dizendo: não, vamos falar para ele que nós queremos é voltar. Vamos falar para ele, nós queremos é voltar, Moisés. Moisés diz: olha, eu saí de lá para vos libertar. Aqui comigo é olhar para frente. Se você quer olhar para trás, vai você. Você não é um guia? Você também não é da tribo de Levi? Vai. Forma um ministério, um motim dentro de Israel e prega para eles que vocês vão voltar. E vamos ver quem é que vai voltar com vocês para a denominação do Egito. E quem é que vai com Moisés até na beira do Jordão? Porque ali ele precisa passar o ministério para o Josué. Porque agora o ministério não seria mais de Moisés, que Moisés é as 7 eras da igreja, diz o profeta. Moisés aponta para as 7 eras da igreja, para as eras da igreja, enquanto que Josué é o Espírito Santo, que está fora das eras da igreja, porque ele foi rejeitado dentro da era da igreja. O Espírito Santo foi rejeitado num profeta. O Desvelar, parágrafo 73, está escrito: quando Deus manifestou aos pentecostais como Espírito Santo, eles o rejeitaram. Deus manifestou, mas eles rejeitaram. Aí nós aceitamos. Deus manifestou em carne em Jesus Cristo, os judeus rejeitaram, nós aceitamos. Deus manifestou na carne de William Branham nesse tempo final com uma mensagem e o povo gentil rejeitou, mas nós aceitamos. Sempre Deus tem um grupo chamado vocês é louco. Aleluia. Olha, Moisés valorizou tanto aquela posição que ele diz: olha, eu prefiro estar amassando barro com esse povo do que ser chamado filho da filha de Faraó. Eu prefiro amassar barro. Ele podia dizer nessa mensagem, mas de maneira alguma eu quero estar dentro de Sodoma e Gomorra. De maneira alguma eu quero estar dentro desse Egito com doutrinas de escravatura de Faraó. Deus me libertou. Não tem um filho de Deus hoje que quer voltar para a denominação. Não tem um. Depois que você saiu da denominação, os denominacionais ficam ardidos com isso. E diz: esse povo, quando ele sai do nosso meio e vai para esse profeta, se ele sair de lá, eles não voltam para nós mais. Porque eles sabem que não tem retorno. O verdadeiro, aquele que é verdadeiro não volta mais. Mas aquele que não consegue azeite, ainda sai procurando. Ele está vivendo junto com o azeite e perguntando, como fez Caifás: o que é verdade? Estava frente a frente à verdade e perguntando: o que é verdade? Aleluia. Qual o maior valor? Nos dias de Nabucodonosor, 3 jovens
Olha, eles estavam na posição melhor do que o reino inteiro de Nabucodonosor. E se vocês notarem, Daniel estava lá dentro, estava dentro do reino, mas Deus tinha um trabalho especial para Daniel. Deus tinha um trabalho especial para Daniel. E com aquele trabalho, Daniel ia passar a sua luta ali na frente. Por que Daniel não passou naquele dia? Dizem que a imagem erigida que Nabucodonosor levantou era a imagem de Daniel. Então não fala nada de Daniel, fala só que Sadraque, Mesaque, Abednego, eles não dobraram a estátua, porque Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam, nosso Deus não é estátua. O nosso Deus é vivo. O nosso Deus responde, e nós vamos mostrar nesse reino só 3. Tem hora que você fica, mas só eu dentro de casa. Eram 3 num reino. Eram 3 homens num reino. E eles permaneceram fiéis. E o profeta diz, deixa eu voltar a repetir isso. O profeta diz, eles não tinham culto, eles não tinham hinos, eles não tinham pregação. E não vacilaram, não desviaram. Hoje tem 24 horas de programa, tem 4, 5 pregação por dia. Quando desviam já sabe o que é. Sadraque, Mesaque e Abednego não podiam nem fazer culto, nem fazer oração, nem cantar um hino na Babilônia. Porque eles chegaram a dizer para eles, canta um hino para nós, para nos alegrar. Quer dizer, vocês vieram para a Babilônia, mas vocês não são daqui, e vocês têm uns hinos que vocês cantam, que mexe com o coração da gente, porque nós estamos cansados com esses rock evangélicos, nós estamos cansados com esses funk, estamos cansados com essa gemessão que tem esses gritinhos, pobre, de gente sem Deus, dentro dos cânticos que estão cantando hoje, que coisa terrível. Canta um hino para eles, nós não vamos cantar para vocês. Israel foi duro, irmãos. Nós somos escravos aqui, mas a nossa alma é liberta. Vocês escravizam o nosso corpo, mas não pode escravizar nossa alma. Na alma nós somos libertos, nós não cantamos em terra estranha, porque se foi proibido cantar aqui, não cantamos nem o de vocês, nem o nosso. Aqui estamos em terra estranha, um dia nós vamos sair daqui, e aí nós vamos cantar. Aleluia. E eles foram severos naquilo ali. Não cantamos em terra estranha. Você quer que nós te alegramos vocês? Eu alegrar vocês? Não. Eu estou com 70 anos de cativeiro na Babilônia. Ninguém me alegrou, só veio me atrapalhar a vida. Que você quer que eu cante para te alegrar? Não venceu meu cativeiro ainda. Estou saindo da Babilônia. Então, era isso que aqueles jovens podiam dizer. E o povo, os irmãos, que conseguiram sair lá no final. Não cantamos em terra estranha. Babilônia é terra estranha. Hino de rock é terra estranha. Hino de funk é terra estranha. Hino de rap é terra estranha. Não cantamos em terra estranha. E aí fica irmãos com rádio ligado nesses FM aí de gospel, música gospel dia e noite, e mocinhas e mocinhos que não gostam dos hinos loucos. É tempo da loucura de Deus nos hinos. Você voltar para lá e dizer, eu amo. Rude cruz se erigiu, mais perto, meu Deus, de ti. Foi na cruz, onde um dia eu vi, eles pararam com isso. Isso não dá ibope para programa. Foi na cruz, rude cruz. Isso não dá nada. É uma loucura. E não temos que acompanhar os loucos do mundo com suas músicas loucas. Diz, não rodamos seus hinos loucos. Nós temos os loucos para rodar. Ah, meu Deus, para não sei o que. É a loucura de Deus e a loucura do homem. Você tem que entender isso. De lado você está, na loucura do homem ou na loucura de Deus? Você encontrou?
A loucura de Deus. Que lugar bom! Mas você é um louco? Sim, graças a Deus. Que tipo de loucura? Loucura pela verdade, pela palavra, pela moralidade, pelo batismo do Espírito Santo. Você já sabe que moralidade não te leva ao céu. É eleição. Deus te elegeu. E é por isso que acabamos sendo loucos para o mundo por crer no que cremos. Como que Paulo diz aí, irmão Norivan? Vou começar aqui em Coríntios, capítulo 1, primeira carta, capítulo 1, versículo 17. Porque Cristo enviou-me para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria. Não, volta aí. Cristo enviou-me. Porque Cristo enviou-me, não para batizar. Tem diferença, não e para batizar. Não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A palavra da cruz, qual que é a palavra da cruz? O sinal da cruz, os católicos sabem. Qual é a palavra da cruz, gente? Era Deus encarnado. A palavra da cruz é loucura. Deus encarnado, Deus morrendo no madeiro, é loucura. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conhece a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aleluia. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Glória a Deus. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois deles em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém, amém. Agora, irmãos, eu tenho que terminar, e pouco tempo. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, louco, que edificou sua casa sobre areia. Escutar a mensagem e não cumprir é ser louco. Vocês estão me entendendo? Escutar a mensagem do dia e não cumprir essa mensagem é loucura. E a outra loucura é crer nela. Crer nela, crer nessa mensagem. Que coisa tremenda. Então aqui está: aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. É um louco que edifica sua casa, sua fé, seu lar sobre areia. O que acontece? Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. A mensagem de Cristo, eles podiam chamar de louco, mas era firme.
A doutrina dele era firme. Ele não ensinava como os escribas. Era diferente. Que tipo de loucura, vamos encerrando aqui, que tipo de loucura hoje? Porque somos considerados assim. Eu estava falando sobre Daniel. Naquele dia, não fala nada de Daniel, fala só de 3. E Daniel estava no reino. Deus já tinha poupado Daniel, porque ele precisava de Daniel no reinado de Dario. E no reinado de Dario, aí levantaram mais alguns, vamos aqui falar com o rei, porque tem um homem aí que só ora para um Deus estranho. É uma loucura. Ele ora para um Deus que nós não conhecemos. Aí vamos arrumar uma lei para poder matar esse homem. E arrumaram, e você sabe, Daniel ficou firme. Vocês conhecem? Era loucura crer no que Daniel cria perante o povo de Dario. Era loucura. Era loucura crer no que Sadraque, Mesaque e Abednego creram. Era uma loucura perante Nabucodonosor e seu povo. É uma loucura crer na mensagem de William Branham diante dos pentecostais e os seus aliados. É uma loucura, mas é a verdade. É a verdade. Eu quero apenas mostrar para vocês que eu tinha mais uns versículos para ler aqui, que São Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto seu desvario, quer dizer, a sua insensatez. Será manifesto a sua loucura. Eles não irão avante, mas nesse tempo final, o que estaria contra a mensagem do profeta era Janes e Jambres, o movimento da casca pentecostal. Mas também é dali que saem os eleitos. Sabe por quê? Porque o eleito foi aprimorando com a mensagem de Lutero, Wesley aprimorou ele mais, pentecostais aprimorou mais ainda, aí chegou Elias. Estas obras-primas de ser o quê? Nosso lugar não é ser luterano mais, wesleyano, pentecostal. Nosso lugar agora é ser bramitas. Só o quê? É loucura crer numa mensagem dessa. É loucura. Mas esta é a verdade. Escute aqui então o finalzinho do parágrafo 238 da mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. Porque, porém, há um só Espírito genuíno de Cristo, e esse é a palavra feito carne, como ele prometeu fazer. Está falando exatamente desses dias aqui, ó. Só há um Espírito genuíno de Cristo. É a palavra feito carne. A palavra fez carne nesse tempo, em William Branham, e agora a palavra está fazendo carne em mim e em você. Em mim e em você. Olha, não dá tempo de eu ler tudo, mas você vai lendo em casa, 239, finalzinho do parágrafo também, Os Ungidos dos Últimos Dias. Não pode permanecer nessa etapa. Nós não podemos comer carniça pentecostal, metodista ou batista. Entendem que tem chegado a ser carniça? Nós temos alimento fresco. Aí pergunta para ele: o que é, irmão Bruno, alimento fresco? A palavra desta hora manifesta em carne. É o alimento fresco para mim e para você. Aleluia. Tem tanta coisa boa aqui, mas eu não dou conta porque eu não tenho tempo. Esse daqui eu não pode ficar porque é um encerramento. 246, final. Os Ungidos dos Últimos Dias. Mas depois de um tempo, ali vinha Lutero, a primeira raminha da raiz saíram. A segunda que a levou dali foi Zwinglio. E as demais organizações, depois de um tempo, veio o anglicano. Então, o que sucedeu? Aqui vinha Wesley com um avivamento novo. A espiga. Isso se parece um pouquinho mais com o trigo. Isso logo sucedeu. O que sucedeu com isso? Se organizou, secou, morreu. A vida entrou diretamente à casca. Que vida? Presta atenção aqui que eu estou terminando. A vida que estava em Lutero, a vida que estava em Wesley, entrou na casca, direto na casca pentecostal. Isso quer dizer que os dois movimentos anteriores morreram para que a vida pudesse entrar na casca pentecostal no princípio do século 20. Agora presta atenção aqui. A vida entrou diretamente à casca e a casca veio a ser quase perfeitamente igual ao trigo. Mateus 24, verso 24. Se possível for, eu enganaria até os escolhidos.
cura enfermos, expulsa demônio, fala língua estranha. Nós cremos em tudo isso. O escolhido trigo crê em tudo isso daí. E quando tem esses dons, exerce também esses dons. Tudo isso daí. Exerce. Mas escuta aqui. Mas finalmente, sua insensatez foi manifesta. Qual a insensatez? A insensatez da casca. Porque a insensatez do talo luterano foi manifesto quando chegou a borla pentecostal. Quando chegou a borla wesleyana. Depois, aquilo ali, a insensatez daquela borla wesleyana. Quando terminou, apareceu os pentecostais, a casca. E agora, quando foi revelado os selos, foi manifesta a insensatez dos pentecostais. Escute aqui, irmão. Mas finalmente sua insensatez foi manifesta nos últimos 8 ou 10 anos. Especialmente nos últimos 3 anos. Que foi 63, 64, 65. Nos últimos 3 anos foi manifesta a insensatez pentecostal, que Deus manifestou em carne, revelou a palavra, mostrou as verdades. Os pentecostais rejeitaram aquela encarnação de Deus. Deus encarna sua palavra sempre no homem. Ele chamou Ezequiel de filho do homem. Você não pode falar que Ezequiel era Jesus Cristo, mas Deus chamou ele de filho do homem. E ele não era Jesus Cristo. Então William Branham não é Jesus Cristo, mas é a manifestação do Filho do Homem através. Novamente, Filho do Homem, São Lucas 17, 26 a 30. Para quem não sabe, leia os dias do Filho do Homem, dias de Noé, de Ló. Esses dias que nós estamos vivendo aí, ó, já manifestou. É a palavra encarnada num homem. Aí manifesta a insensatez dos pentecostais, a loucura deles de não crer nessa mensagem. Graças a Deus por crer. Louco é quem crê nessa mensagem, para eles. Mas a maior loucura é não crer naquilo que Deus está fazendo em seu dia. Senhor, nós preferimos a sua loucura. Obrigado por ser louco. Na loucura do Senhor, que São Paulo diz que a sua loucura é mais sábia do que os homens. A sua fraqueza é mais forte do que os homens. Por isso eu quero a loucura de Deus, a fraqueza de Deus. Ajuda-me, ajuda essa igreja a observar, Pai, que o que nós temos hoje é a mensagem de Deus que encarnou não apenas no homem, mas agora encarnada em mim, que eu creio nessa mensagem. Encarnado nesse povo que crê nessa mensagem. E a insensatez pentecostal manifestou. E quem não tiver a encarnação da palavra do dia em si, também é louco, é insensato. Mas dá-nos a loucura de estar com esta palavra dentro de nós, sofrer por ela, sofrer pela sã doutrina, sofrer pela mensagem do Elias, pela mensagem da manifestação do Filho do Homem, pela mensagem do 7º anjo. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Na cruz morri por ti, ó pecador. Meu sangue ali verti, provando amarga dor. Na cruz a minha vida pus, do céu por isso vim. Das trevas te chamei a luz. Aleluia. Que faz isso por mim. Dê crédito à morte do Senhor. Em vão eu não deixei o trono lá na luz. Deixou por nós e veio aqui. Não permutei a glória pela cruz. Por ti deixei no céu meu lar, fui peregrino aqui.
muito pouco fazemos por ele. Mas continua a pergunta: que fazes tu por mim? Imensa foi a dor que suportei por ti. Não pode haver maior a ela sucumbir. Mas mesmo a morte desprezei para te salvar assim da punição da eterna lei. Que fazes tu por mim? Que fazes tu por mim? Se não podemos crer na mensagem do dia, não estamos fazendo nada para Jesus. Se não estamos crendo na encarnação de Deus hoje, em mim e em você, não fazemos nada para Jesus. É uma pergunta: que fazes tu por mim? Eu morri na cruz por você, mas que você faz por mim? Se não aceitamos a mensagem de Deus nesse dia e a colocamos em prática, em obra, em nossas vidas, não fazemos nada por Jesus. Senhor, o que eu sei fazer é crer nessa mensagem. Amém? É o que nós sabemos fazer. Eu creio. Você crê? O que nós sabemos fazer é crer. Me ajuda a obedecer, porque crer eu creio, Senhor. Me dê graça para obedecer, porque eu sei que ela é verdade. O diabo pode revirar de todo lado, mas a hora que ele chega no nosso lar, na nossa vida, a hora que ele bate na porta da nossa mente, ele já leva uma burdoada de fé. Deus dizendo: esse corpo é meu, essa vida é minha, isso daqui me pertence. O diabo leva um choque, como diz o profeta, de mais de 10.000 volts, né? Ele leva aquele choque, 10.000 watts. Ele não pode fazer nada comigo e com você, enquanto não vencermos nosso ministério nessa terra. A hora que mataram Jesus, achando: nós fizemos tudo, matamos. Ele já tinha feito o que tinha que fazer. Tinha pregado a mensagem, tinha ido no monte da tentação, tinha passado pelo Getsemane, já no monte da transfiguração, e agora ele precisava terminar no Monte Calvário. Ele precisava terminar ali, ele tinha que descer agora, ele tinha que fazer uma pregação numa outra dimensão, e ele tinha que subir ao Monte Calvário para morrer, e depois de sua morte ir para baixo. Aí ele desceu e foi lá, pregou os espíritos em prisão: eu sou aquele que Enoque pregou sobre mim. Ele disse que eu ia vir a segunda vez. Eu estou avisando vocês que essa é a primeira ainda. Passava por aqueles dos dias de Noé: eu sou aquele que Noé pregou que eu viria, e eu estou aqui, já venci. Mas eles ficaram trancafiados lá. Mas daqui a pouco ele passou para o paraíso. Abraão, Isaac, Jacó, Sara, os demais, olha lá ele, é ele. Olha aqui, é ele, é aquele. Abraão podia dizer: é aquele que eu levei água para lavar os pés dele debaixo do carvalho. Abraão podia reconhecê-lo. Sara olhava: é ele mesmo, só que agora está com o nome Jesus Cristo. Agora esse outro nome. Ele manifestou lá como Elohim, ali como Jesus Cristo. Aqui no final vem essa mensagem outra vez dizendo: há um novo nome para o vencedor. Deus te abençoe. Senão a gente vai falando a vida inteira. Abraço no outro, vai em paz. Muito obrigado a cada um de vocês que sempre estão